Vamos lá, Josias, o que esses números representam? Flávio Bolsonaro realmente vem ganhando mais força. Tarcísio de Freitas, segundo essa pesquisa, venceria Lula no segundo turno. E essa pesquisa em si também, quais são os cuidados na leitura que a gente tem que ter? Bom, a pesquisa está mostrando um movimento que se assemelha ao que vem sendo detectado por outros levantamentos. E aí tem uma diferença para mais ou para menos de percentuais. Agora, o essencial é que ela mantém o movimento. E qual é esse movimento? Há um movimento de captura por parte do Flávio Bolsonaro dos votos que eram leais ao seu pai e um pedaço da direita não bolsonarista. Então ele se consolidou como um adversário nada negligenciável para o Lula. E o movimento é ascendente. E o Lula, que em outras pesquisas se mantinha estacionado, aqui nessa oscila levemente para baixo. Então há um drama no cenário do Lula. Hoje, o principal adversário do Lula não é o Flávio Bolsonaro, é o Luiz Inácio. O Lula se tornou adversário de si mesmo, porque esta pesquisa, exemplo de outras, mostra que continua no vermelho a aprovação do presidente da República. Então aqui tem lá uma diferença de 2 pontos e um pouquinho, mas o fato é que o Lula não consegue se livrar desse drama. Ele que é candidato à reeleição, ele é mais desaprovado do que aprovado, o que é um dado muito preocupante para alguém que vai para uma eleição que é plebiscitária. O que o eleitor vai responder nessa eleição de 2026 é se o governo merece ou não continuar, se o Lula merece ou não um quarto mandato. E por isso o Flávio Bolsonaro se consolidou. O Flávio Bolsonaro também está cheio de problemas, porque diferentemente do Lula, que depende basicamente de si mesmo, o Flávio Bolsonaro depende de uma equação que envolve outros atores. Ele depende do empenho do Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Ele depende dos familiares que precisam parar de odiar a si mesmos, parar de brigar. Ele precisa de uma unidade interna que ele ainda não obteve. Então ele depende de outros personagens, depende do apoio da madrasta dele, que é uma personagem que as pesquisas todas mostram que adquiriu vida própria, adquiriu uma personalidade política que independe, inclusive, do marido. Então, o Flávio Bolsonaro depende de atores que o Lula, pelo carisma que tem e pelo histórico de eleições de que participou, não precisa desses apoios todos. Agora, ele depende de si mesmo, ele depende de mostrar resultados que o eleitorado não está enxergando. E aqui, Fabíola, quer me parecer que pode ter havido um efeito Sapucaí. É preciso aguardar as próximas pesquisas para ver se isso teve peso ou não, mas estamos falando de uma pesquisa feita depois do Carnaval. Nesse período carnavalesco, não teve muita coisa acontecendo no Brasil. O Flávio Bolsonaro, desde que foi lançado pelo pai, passou talvez mais tempo até no exterior do que no Brasil. O Lula tinha a perspectiva de colecionar dados positivos. Aprovou-se no ano passado a isenção do imposto de renda, que começou a vigorar neste ano para quem ganha até R$ 5.000. Há programas do governo, Vale Gás, isenção para tarifa especial para energia elétrica, que cobra menos de quem ganha menos. Isso tudo não surtiu efeito ainda. E o que tivemos nesse período carnavalesco foi o desfile da Sapucaí, em que o Lula foi homenageado por uma escola de samba que teve a má ideia para ele de acomodar dentro de latas, enlatar os conservadores, as famílias e, de quebra, os religiosos, os evangélicos. E todo mundo, até o Palácio do Planalto, considerou que o efeito político desse desfile foi ruim. O Lula não ganhou nada e pode ter perdido alguma coisa. Então, vai ser necessário aguardar os próximos levantamentos, Fabiola, as próximas pesquisas, para ver se esse efeito Sapucaí, que de resto está muito longe da eleição, vai ter peso, não vai ter peso, mas aqui pode ter tido alguma influência. Mas, como disse, Fabiola, é uma eleição que ainda está muito longe e hoje, mais importante do que essas pesquisas qualitativas, são as pesquas
aliás, mais importante do que as quantitativas, são as qualitativas, porque, a rigor, separando quem já está fechado com Lula e quem já está fechado com o Flávio Bolsonaro, o que está em disputa é o eleitor independente, Fabíola, que torce o nariz para os dois lados, né? Esse eleitorado está, segundo tem detectado a Quest, majoritariamente desencantado. A maioria não vai nem às urnas. Então, embora esse eleitorado responda ali, esse independente, por 29%, a fatia do eleitorado dos independentes é de 29%, a maior parte não quer ir votar. Então, o que está em jogo hoje é 10% do eleitorado. É esse eleitor que o Flávio Bolsonaro e o Lula estão disputando. E nesse jogo, o refinamento vai ter que ser muito maior. E está só começando o jogo, Fabíola, mas não começa bem para o Lula, não. Acho importante, já que a pesquisa tem as suas questões, como você fala, uma pesquisa de internet, que de maneira aleatória, inclusive. Vamos pegar os dados da pesquisa anterior, inclusive, para essa análise, né? Na pesquisa anterior, na rodada anterior, Lula tinha 49,2% e Flávio Bolsonaro 44,9%. Nessa, Flávio Bolsonaro sobe de 44,9% para 46,3% e Lula cai de 49,2% para 46,2%. E por isso os dois ficam empatados tecnicamente. O que explica esse movimento captado por essa pesquisa, Sakamoto? Fabíola, eu vou fazer uma análise, acho que também mais geral, porque, por exemplo, inclusive tem números aqui. E para vocês terem ideia, e é por isso que eu venho pedindo encarecidamente, veículos de comunicação instalem rápido seu agregador de pesquisas. O que é agregador de pesquisa? É uma plataforma em que todas as pesquisas entram, pesquisas com um padrão mais ouro tem um peso maior, com uma metodologia menos robusta tem um peso menor, e no final das contas você sabe o que está acontecendo baseado na mediana das pesquisas. Porque, por exemplo, essa pesquisa Atlas Bloomberg, ela coloca que 57% da população que ganha até R$2.000, dá um pouco menos de 2 salários mínimos, ela desaprova o Lula e 41% aprova. E, por outro lado, quem ganha até mais de R$10.000, quase 60% aprovam o Lula e 41% desaprovam. Tecnicamente, isso aqui é o contrário do que as outras pesquisas estão apontando. Ou seja, os ricos aprovam o Lula e os pobres desaprovam o Lula. Então, é por isso que eu preciso tomar um certo cuidado. Eu não estou julgando a pesquisa, estou só falando que isso aqui não está batendo com outras pesquisas que a gente vem acompanhando. A própria Quest coloca que a aprovação de Lula entre quem ganha até 2 salários mínimos é uma faixa um pouco maior, mas é de 54% e a desaprovação é de 38%. Que é o que o pessoal, a gente está acostumado, inclusive, a ver, que os mais pobres apoiam Lula por uma série de razões e os mais ricos são mais críticos ao Lula por uma série de razões. O que essa pesquisa está colocando aqui é o contrário, né? Então, os mais ricos apoiando o Lula e os mais pobres criticando o Lula, só para deixar claro. Em segundo, mas aí que está, a partir disso, alguns pontos interessantes. É claro que e aí acho que não só por essa pesquisa, mas qualquer outra pesquisa mostra a consolidação da candidatura do senador Flávio Bolsonaro, né, no momento em que o presidente Jair Bolsonaro, a partir da penitenciária da Papudinha, chancela o seu filho e avisa ao outro principal candidato, pré-candidato, que era o governador Tarcísio de Freitas, que ele vai ter que baixar a cabeça e obedecer, né, se inclusive tem que ter o apoio para eleição em São Paulo, para governo. Né? Tanto é que a base bolsonarista mais radical na Assembleia Legislativa de São Paulo já até falou, quando pegou uma frase do Tarcísio, o Tarcísio falou, é bom que tenha vários candidatos, que todos nós nos encontramos no segundo turno, e eles falaram, é assim? Então vamos fazer a mesma coisa em São Paulo também, vamos lançar vários candidatos da direita em São Paulo, e aí o melhor vai para o segundo turno. Já passou um recado para o Tarcísio. Então, o que acontece? Só que com isso, os dados, você vai pegar, tem uma consolidação do voto do Flávio, tem ficou claro e cristalizou que os outros candidatos, sem o apoio do Bolsonaro, não vingam. Então, essa pesquisa, junto com as outras, apontam que a morte da tentativa da terceira via flopou. A terceira via flopou. A menos que
a menos que surja um outsider, né? O J. Pino Fernandes, que na quadrilha do Drummond não tinha nada a ver com a história, ele surja, né? E faça a diferença, tal qual Pablo Marçal fez em São Paulo. Pablo Marçal não era a terceira via, Pablo Marçal era um outsider, né? A terceira via tenta ser construída por nomes que fazem parte da política. Você tem governador Ratinho Júnior, governador Romeu Zema, governador Ronaldo Caiado, governador Eduardo Leite, né? Esses nomes tentam se consolidar mesmo diante do bolsonarismo tá aí, com o Flávio Bolsonaro. E isso está se mostrando que são inviáveis, né? Vão fazer figuração. A menos, né, claro, que o imponderável da Silva, alguém descobre que o Flávio está envolvido numa nova rachadinha, alguma coisa assim, aí pode dar chabu, né? Então, acontece alguma coisa com a candidatura do Lula, mas, a princípio, tendo os candidatos que estão aí, é a morte da terceira via, a menos que apareça um Pablo Marçal nacional, não o Pablo exatamente, que está inelegível, mas um Pablo Marçal nacional, e se coloque e fale, olha, não é nenhum nem outro, sou eu. Né? Mas, que ao que tudo indica, não será nenhum dos nomes que estão sendo propostos nas pesquisas de opinião. Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, outro dado que é o seguinte, independentemente disso aqui, mostra, tanto os números da Atlas como os números de outras pesquisas, mostra que a desaprovação do Lula entra naquela faixa de quem ganha até 5 salários mínimos, 2 a 5, você tem um número maior de desaprovação do que um número maior de aprovação. Isso tanto em Atlas quanto em Quest, entre outros. Ou seja, é aquela classe média, né? Baixa, né? Classe média baixa, classe média média. Ou seja, a desaprovação do Lula está maior naquele grupo que, teoricamente, seria beneficiário do maior programa de aumento de renda que o Lula fez durante o governo dele, que é o quê? A isenção de quem ganha até 5 mil cascalhos por mês no imposto de renda. Né? Então, o que acontece, no final das contas, é que existe essa avenida para o Lula tentar explorar. A questão é, dá tempo. Por quê? Isenção do imposto de renda só vai ser sentida no ano que vem com restituição. Este ano significa que, a partir de janeiro, o salário dessas pessoas que ganham até 5 mil está maior. Por quê? Porque a isenção do imposto de renda garante um cascalho a mais por mês. Está pingando o capilé a mais por mês. Então, esse grupo é o grupo que o Lula vai ter que atuar, o Sidônio vai ter que atuar para deixar claro, olha, vocês estão ganhando mais comigo. Por enquanto, esse grupo tem desaprovado mais o presidente do que aprovado.